A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, decidiu redistribuir os recursos que lhe chegaram ontem contra a rediscussão da prisão em segunda instância, como o do jurista Modesto Carvalhosa. E adivinhe quem foi sorteado o relator? Gilmar Mendes. E o Carvalhosa tinha anunciado ontem que pediu o impeachment do Gilmar Mendes. Ou seja, não vai ter muito sucesso esse recurso aí do Carvalhosa. Agora, eu queria chamar a atenção aqui para esse documento que foi protocolado pelo jurista Modesto Carvalhosa, pelo desembargador aposentado Laércio Laurelli e o advogado Luiz Carlos Crema. Porque o que eles estavam pedindo era justamente para o ministro Marco Aurélio Mello ser impedido de suscitar a questão de ordem que estava prevista para hoje para debater o tema. Como a gente falou agora há pouco, o Marco Aurélio Mello suspendeu por 5 dias, então isso está com risco de acontecer só na semana que vem. E o Gilmar Mendes vai analisar aí esse documento protocolado por esses 3 advogados, juristas, desembargador, né, para tentar fazer com que o Marco Aurélio Mello, provavelmente, Gilmar Mendes é aliado dele, possa suscitar essa questão de ordem. Agora, o que eu achei interessante, Augusto, que foi muitas das coisas que a gente comentou aqui, estão lá nesse documento. Eles alegam que, em caso de proibição da prisão, os condenados em segunda instância, aspas, estarão em pé de igualdade com os 200 milhões de cidadãos brasileiros que não foram condenados. Quem sofrerá as penas da condenação é a sociedade brasileira. Dizer que é justiça deixar que os condenados por um colégio de juízes, a unanimidade, permaneçam no convívio social pode ser tudo, menos justiça. Deixar livre um condenado é decretar a prisão de toda a sociedade. É admitir a igualdade de tratamento entre a sociedade brasileira, os cidadãos não condenados, e o criminoso condenado. É violar o princípio da igualdade, visto que não se pode tratar igualmente os desiguais. Tudo de acordo com o que a gente vem comentando, né, Augusto? Exatamente, nada a acrescentar. A gente falou aqui que não é só os corruptos que ficariam soltos, são os assassinos, estupradores, pedófilos, etc. E eu queria chamar a atenção para outro trecho. A gente tem aí aquele trecho do Marco Aurélio Mello, a gente comentou aqui em Os Pingos nos Is, eu comentei ao vivo durante a cobertura da prisão do Lula, aquela declaração do Marco Aurélio Mello no voto dele durante o julgamento do habeas corpus do Lula, em que ele disse que a sociedade fuzilaria as pessoas simplesmente acusadas. Vamos ouvir de novo esse trechinho, que eu quero colocar aqui as palavras que foram usadas pelo Carvalhosa para descrever isso. Solta aí, Andrezão. Ninguém é a favor da corrupção. A sociedade chegou a um ponto que está indignada. Ela simplesmente, se ela pudesse, ela lograria vísceras, sangue, construiria um paredão e sem processo, devido processo, fuzilaria todos aqueles acusados, simplesmente acusados. Pois é, nós mostramos aqui todo o nosso repúdio a essa fala do ministro Marco Aurélio e, segundo os autores desse documento, o ministro afirma que toda a sociedade brasileira é criminosa, sanguinolenta, sanguinária, assassina, injusta, impiedosa, torturadora e não obedece à Constituição da República. É tudo que está implícito no que ele está dizendo ali. E aí o Carvalhosa e sua turma dizem assim, aspas, exigimos que o ministro Marco Aurélio se retrate publicamente, que peça perdão ao povo brasileiro que o sustenta, que possibilita as mordomias e que é obrigado a ouvi-lo tão somente para saber e, se for o caso, se prevenir do próximo petardo aos direitos dos cidadãos inocentes. A responsabilidade exige-se comportamento digno, moral, ética, impessoalidade e respeito. Respeito ao povo brasileiro, não àqueles que apadrinham a ocupação. Tá muito certo, né, Augusto, de repudiar essa declaração do Marco Aurélio. Eu acho que faltam Carvalhosas aí no meio jurídico. Ele, com a coragem que o caracteriza, está botando os pingos nos is. É isso aí, é disso que se trata. Ele não tem medo de confrontar o Marco Aurélio Mello, o Gilmar Mendes e todos os outros que se colocarem contra a lei. Ele não tem medo. Agora, o Marco Aurélio Mello é muito valente com a mulher presidindo, né? Isso aí ninguém diz nada. As mulheres que veem machismo em qualquer coisa que a gente diga não percebem que o Marco Aurélio fica ironizando, né? Provocando a ministra Carmen Lúcia por ser mulher, porque ele não faz isso com nenhum dos machos, digamos assim, que compõem o Supremo.
Exatamente. E agradeço mais uma vez aí o Carvalhosa, que me citou nesse documento, lembrando que eu afirmei aqui que a sociedade brasileira não foi às ruas pedir o fuzilamento dos corruptos, mas a prisão dos corruptos condenados que sangraram o nosso Brasil, nas palavras dele, em especial do criminoso mor Luiz Inácio Lula da Silva. Exige-se justiça. José Maria Trindade, eu estava dizendo aqui mais cedo que a Jovem Pan e o programa Os Pingos nos Is estão abertos para o ministro Marco Aurélio Mello pedir desculpa ao povo brasileiro. Você não acha que deve? Pois é, olha, são tempos mais transparentes, eu gosto disso. Então, assim, os ministros do Supremo não estão mais encastelados, falando palavras difíceis e ninguém presta atenção. Presta sim, define inclusive jurisprudência e a ação de juízes em todo o país. Então, palavras como estas do ministro Marco Aurélio agredindo a sociedade acaba dando combustível a juízes lá na ponta fazerem o mesmo. E lá diante de inocentes, achar que pode ser superior a todos e definir a sociedade desse jeito. Isso não é verdade. O que está acontecendo é o seguinte, é o cumprimento da lei. Finalmente, o Supremo está sendo pressionado e se olhando no espelho todos os dias porque sabe que a população está acompanhando. Não adiantam essas palavras difíceis, porque no final vem a tradução, o que realmente aconteceu e quais são as decisões. E o doutor Carvalhosa, né, nesta ação contra Gilmar Mendes, eu acho que ele vai perder, é muito difícil, é muito complicado, mas pelo menos ele vai carimbar na testa do ministro Gilmar Mendes do que as pessoas têm vontade e do que pensa a sociedade. Isso sim já é uma vitória, né? Exatamente, isso é o que a gente tem pregado aqui, que cada um faça a sua parte, mesmo que o efeito imediato desejado não seja atingido, porque fica o exemplo, fica a força do exemplo e fortalece a causa. E essa causa é muito importante. Agora o Silvio aqui da nossa produção falou aqui no meu ouvido que se o Marco Aurélio Mello for participar desse programa, o programa precisa começar meio-dia, né? É verdade. É isso aí.